Eu vou pedir para vocês me ajudarem. Eu gostaria de fazer muito esta aula com todo mundo participando, com todo mundo falando, tanto que de vez em quando eu vou parar um pouquinho a aula e vou pedir para vocês me ajudarem com perguntas. Se ninguém fizer pergunta, eu vou acabar perguntando para alguém também, aí essa nossa aula fica muito participativa. Eu vou fazer perguntas e gostaria que vocês tentassem responder a pergunta através do bate-papo e não com som, porque com som vai ficar muita gente falando, pode acabar atrapalhando um pouquinho, mas com bate-papo acaba funcionando bastante para esse formato à distância. Eu estou aqui com o slide PowerPoint na tela. Comecei meu PowerPoint do zero. Uma coisa que é interessante, né? Todo mundo que começa um slide PowerPoint do zero, aparece essa tela aqui, quase todo mundo chega aqui, seleciona isso aqui e dá um del. É a pior coisa que a gente faz. Isso aí a gente não faz PowerPoint jamais. A gente acabou de matar um recurso do PowerPoint chamado Slide Mestre. Eu não vou conseguir mostrar aqui, porque a nossa aula só tem 20 minutos, mas eu estou falando para vocês, não faz isso não, tanto que eu desfiz. Se você quer começar com um slide com layout em branco, o melhor jeito é você ir no botão layout e escolher o layout em branco, aí você limpou. Esse é o melhor jeito de você começar com slide vazio. É por causa de um conceito chamado slide mestre, insisto, a gente não vai falar sobre ele aqui hoje, mas acreditem em mim. Se depois alguém quiser alguma explicação sobre o slide mestre, fica à vontade para falar comigo por e-mail, ou também se você quiser a gente vai ter novas aulas falando sobre outros recursos do PowerPoint. Eu vou incluir slide mestre na história. Minha pergunta é a seguinte, eu vou começar bem simples aqui. Eu só queria fazer nesse slide um círculo. É só isso que eu quero fazer, um simples círculo. Acho que quase todo mundo vai falar, bom, então tudo bem, você está aqui na página inicial, aqui tem um botão chamado Formas, é só você clicar e escolher o círculo. Mas o fato é, eu não tenho círculo aí. Se você rolar aqui nessa nossa tela, você vai ver que não tem círculo aqui. E aí, como é que eu vou fazer para ter o tal do círculo aqui? Como é que eu... Onde eu vou? Como é que eu escolho um círculo aqui? Eu queria ver se alguém me ajudava aí via bate-papo. Juliana, você sabe o que fazer. João Eduardo, você sabe o que fazer. Como é que eu vou fazer aqui para poder aqui colocar um círculo nessa história? Tô vendo se alguém fala, ninguém está falando nada. Opa, o Alex, muito obrigado, Alex. O Alex falou para a gente colocar aqui uma elipse. Na verdade, o que o Alex está falando é o seguinte, não tem círculo, mas tem um botão que vai me ajudar. Esse botão aqui se chama elipse. O problema, eu vou pelo método Alex, que é o que eu faço mesmo. Se eu clicar aqui em elipse e vier para cá, eu vou desenhar uma elipse. Não sai o círculo. Eu posso até dar uma enroladinha aqui, fazer um pouquinho para lá, mexer um pouquinho para cá. Quem sabe um dia, depois de horas e horas de tentativa e erro, eu vou acabar conseguindo fazer o tal do círculo. Mas não consegui fazer o círculo. Então, Alex, gostei do que você falou. Legal. Legal, Denis, você está falando usar elipse e definir o tamanho. Pode ser, Denis. Eu poderia muito bem fazer a elipse assim, e lá aqui, aonde você está vendo aqui, mexer no tamanho, por exemplo, fazer aqui 6,6, e aqui eu também poderia fazer 6,6, é um jeito. Mas eu estou vendo aqui no bate-papo que o João Pedro está perguntando, você... Não dá, Denis. Olha aqui, ó. O Denis está falando que se eu simplesmente clicar em elipse e clicar aqui, olha, Denis. Você acabou de me falar, olha, Denis, que legal, eu não sabia disso. Acabei de aprender uma coisa nova hoje, muito legal, gostei bastante disso aqui. Vivendo e aprendendo. O que eu faria... Tem alguém com o microfone aberto? Por favor, quem está com o microfone aberto, eu vou pedir para você desligar. Eu acabei desativando o som de todo mundo, legal, para não ter problema, legal, tá bom. O fato é,
O João Pedro acabou de falar aqui shift no bate-papo. Eu faria do método João Pedro. O João Pedro faria assim, ó. Ele clica aqui e solta. Aí ele vem para cá, pressiona a tecla shift. Então, enquanto a tecla shift está pressionada, o João Pedro vai fazendo o círculo que ele quer. Pronto, ó, eu vou soltar o shift, sai elipse de novo. Se eu apertar o shift, enquanto eu estou apertando o mouse, sai o círculo. Ou seja, se eu fizer elipse com shift selecionado, eu vou ter aqui a tela, eu vou ter aqui a elipse, o círculo que eu gostaria. Mas eu gostei porque o Denis falou uma coisa que eu nunca soube, que eu vou até fazer de novo. Denis, o que você fez mesmo? Você clicou aqui e escolheu elipse, e simplesmente clicou e soltou. Olha, que legal. João Pedro, aprendemos uma coisa nova. Aí você falou do shift, que é que eu usava. Tudo na vida tem vantagem e desvantagem, né? Do método do Denis, você chega aqui, clica e solta, sai uma elipse de um tamanho, de um círculo de um tamanho pequeno. Como é que eu aumento? Você pode vir aqui e aumentar. Mas se eu não for bom de mouse, eu vou aumentar e vou perder o círculo. E agora, Denis, como é que eu faço? Agora, talvez a dica do João Pedro a gente possa ajudar. Então, vamos lá. Eu vou fazer de novo pelo método Denis. Cliquei aqui e soltei. Legal. Não gostei do tamanho. Se eu mexer no tamanho sem muito cuidado, vou perder o círculo, porque vai ficar uma elipse. Eu vou desfazer, apertar Ctrl Z, vou usar o método do João Pedro, que é apertar Shift, apertei, e aí eu mexo no tamanho. Como o Shift está apertado, eu mexo tanto na largura quanto na altura ao mesmo tempo. Ou seja, a tecla Shift a gente chama de tecla limitadora de movimentos. O que eu quero dizer com isso? Você já tentou fazer uma linha reta no PowerPoint? Horrível, né? A gente começa a já passou por isso, ó. Você vem aqui, clica na linha e você fica... É duro fazer isso aqui. A Juliana está rindo porque acho que ela já passou por isso, ela já viu esse negócio aqui. Aí o que eu vou fazer? Aquilo que o João Pedro falou, aperta a tecla Shift. Aí mesmo que eu esteja com frio, ou está um pouco frio, tremendo, a linha sai reta. Vou apagar. Ou seja, a tecla Shift é uma tecla limitadora de movimentos. Sem o Shift, eu faço a elipse que eu quiser. Com o Shift, eu estou limitado a fazer uma elipse de raios iguais. Legal. Ou se você for pelo método Denis, clique e solta, já sai um círculo. Mas se você quiser aumentar o tamanho do círculo, aí você tem que pressionar Shift para não ter muito problema nessa história. Legal. Tá bom. Tudo bem? Legal. Aí, eu não estou satisfeito com isso. Gostaria de fazer mais um círculo. Fazendo a pergunta, gostei, Artemisa, que legal que você falou, genial, legal, tá bom. O Denis, Ctrl também funciona e mantém o centro, legal, você tem total razão. Denis, também são outras teclas que vão ajudar bastante. Ctrl, eu vou falar do Ctrl agora, Denis, aproveitando aí a sua participação. Veja aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu queria um outro círculo. Como é que você duplica esse outro círculo aqui? Quase todo mundo vai fazer aquela história de Ctrl+C, Ctrl+V. Vou até parar um pouquinho para ler a opinião da Vivian, que está falando ótimas dicas. Vivian, assim a gente começa bem, né? Com você falando bem das dicas, eu fico muito mais estimulado ainda a continuar a aula. Bom, mas vamos lá. Vivian e todo mundo, o que eu queria fazer é o seguinte, eu queria fazer agora um novo círculo. Quase todo mundo vai fazer... Nossa, temos 60 participantes, que legal. Quase todo mundo vai fazer o velho método copiar e colar. O que todo mundo faz? Olha, a gente faz rápido, nem parece que é demorado, mas quer ver como é demorado? Primeiro passo, seleciona o círculo. Segundo passo, Ctrl+C. Terceiro passo, Ctrl+V. Quarto passo, leva para o lado e perde um tempinho até tentar fazer o mesmo alinhamento. Deu certo, mas demorou. Eu queria um jeito muito melhor. E vou aproveitar uma última dica do Denis aí, uma dica do Denis. O Denis andou falando da tecla Ctrl. Por que eu gosto do Ctrl? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pressionar eu vou selecionar aqui o círculo. Vou apertar a tecla Ctrl, então acredita em mim, vocês não estão vendo meu teclado, mas eu vou apertar agora a tecla Ctrl. Estou apertando a tecla Ctrl e enquanto a tecla Ctrl está apertada, eu vou levar esse círculo para o lado. Solto o Ctrl.
Quer dizer, ao arrastar o círculo com a tecla Ctrl pressionada, eu dupliquei aquele círculo. Muito mais fácil que eu Ctrl V, Ctrl V. Com um comando só, eu fiz isso aqui. Agora, veja, eu não fui muito honesto, não. Eu fiz uma coisa aqui que a Renata está falando. Renata, por que você está falando que eu tenho que apertar o Shift? Eu apertei só o Ctrl e deu certo, olha aí, ó, dá uma olhada aqui, Renata, ó, Ctrl e apertei e deu certo, mas eu estou com um pouco de frio e não está saindo no alinhamento certo, minha mão está tremendo um pouco. Aí vem a Renata, por isso que eu gostei da dica da Renata, aí vem a Renata e fala assim, ó, então, se você pressionar Ctrl, você vai fazer um círculo mesmo, mas ele sai desalinhado. Se você pressionar ao mesmo tempo a tecla Shift, mesmo que você queira tirar do alinhamento, não sai do alinhamento. Então, de novo, como é que eu chamei mesmo agora há pouco a tecla Shift? Eu disse que a tecla Shift é uma tecla limitadora de movimentos, como o Shift, como o Denis está falando agora. Então, sem o Shift, eu faço a minha duplicata com Ctrl, do jeito que eu quiser. Eu coloco a duplicata no lugar que eu quiser. Com o Shift, eu estou limitado a fazer a duplicata na horizontal ou a duplicata na horizontal. Isso é uma maravilha. Fernando Lima, para quem trabalha com PowerPoint, e serve para tudo, depende, Lorena, não, serve para tudo, serve para, você está perguntando aí, mas mantém com tudo? Mantém com imagem, mantém com gráfico, mantém com qualquer coisa. Veja, eu vou colocar aqui, só para você ver, eu vou colocar aqui uma imagem qualquer, vou colocar aqui a imagem, olha só, vou colocar aqui a minha mãe, essa aqui é minha mãe, ela já não é mais viva, mas está aqui minha mãe, meu irmão está assistindo essa aula também, olha aí, Lelo, eu chamo meu irmão de Lelo, a minha mãe está aí. Então, eu vou fazer o Ctrl e vou duplicar aqui a foto da minha mãe, está saindo desalinhado. Se eu apertar o Shift, ela também fica no mesmo alinhamento, ou seja, o Ctrl Shift funciona para formas, funciona para gráficos, funciona para tudo, até para texto também. Por que, Vivian? Porque texto está dentro de uma caixa de texto. Então, ó, vou colocar aqui até em homenagem Vivian. Então, eu estou duplicando aqui, ó, estou duplicando. Ó, sem o Shift, a Vivian fica onde eu quero. Estou duplicando com Ctrl. Com o Shift, a Vivian vai ficar aqui no mesmo alinhamento. Legal, estou gostando muito da interação, porque vocês estão perguntando bastante e isso ajuda bastante. Juliana, muito obrigado pelo elogio. Você também falou bem das dicas. Eu queria colocar um problema. Está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas eu queria agora colocar um pequeno problema aqui nessa história. Veja, eu vou dupliquei, o Shift deixou eu manter no alinhamento, então deu tudo muito certo. Não está muito bem, quem está aqui nesta aula e tem um certo grau de toque, deve estar um pouquinho incomodado, porque isso aqui está torto, isso aqui está me incomodando horrores, esse negócio aqui, porque está torto. Eu queria que um círculo ficasse no mesmo espaçamento dos outros círculos. Então, esse espaço que está aqui, eu queria que ficasse no mesmo espaço que está aqui. E aí, como é que você faz? Ouvindo vocês aí no bate-papo, a Flora está perguntando, para apagar eu tenho que excluir a imagem principal? Não sei se eu entendi a sua pergunta, Flora, como assim? Não tem não. Você pode, eu entendi agora, desculpe, Flora, você pode apagar qualquer uma que você quiser aqui sem problema nenhum. Legal, Flora, obrigado pela pergunta. Legal. Oi, Ana, que bom que você está gostando aí da aula, que bom você está aí na aula também e está falando que está tudo muito bom. Bom, voltando à pergunta. Meu toque está me incomodando, vocês ficam falando aí comigo? E meu toque está incomodando. Eduardo, eu posso usar a régua? Posso, como você está falando. Agora, a Juliana está falando o seguinte. A Juliana Leite, com seu sorriso na aula, está falando assim. A Juliana está falando o seguinte. Seleciona tudo, é o que ela acabou de falar agora. Vem aqui, eu prefiro, vai em botão organizar, como falou a Juliana. Vai em alinhar. E pede para ele alinhar e pede para ele distribuir horizontalmente. Pronto, legal. Um círculo já está no mesmo espaçamento que o outro. Mas eles não estão igualmente espaçados em relação ao slide. Juliana, então eu gostei. Você resolveu o meu problema. Meu toque já está ficando um pouquinho mais calmo. Mas eu ainda estou incomodado, porque esse espaço aqui
não está igual esse espaço aqui. Eu vou fazer uma coisa, eu sei a solução. Eu estava conversando sobre ela antes da aula começar, eu estava conversando sobre ela com o professor André. O professor André Leal está aqui na nossa aula também. André, faz uma coisa, conta, eu queria que você participasse, não é só eu fico falando aqui, vamos fazer um bate-papo rapidinho, já que você está aí, André. André, seja bem-vindo aqui à nossa aula, compartilhe a sua tela. E aí, André, tenta falar, seu microfone estava desligado, não sei se você viu, você já ligou aí, legal. Tenta explicar, legal, André. Então, professor André Leal, que vocês estão vendo aí, o André, a gente trabalha em dupla. E é legal, eu e o André, a gente estava preparado para esse tempo de quarentena, ou isolamento, acho que há muito tempo. O André está lá em Jundiaí, eu estou em São Paulo. Não sei onde alguns de vocês estão, eu sei que tem gente aí do que trabalha no Ministério, no Médicos Sem Fronteiras, lá do Rio, deve ter muita gente aí do Médicos Sem Fronteiras participando dessa aula. Esse negócio de aula à distância é mesmo muito bom. André, mas então a gente está tentando resolver aí. Então, por favor, explique para as pessoas como é que eu vou fazer, porque a Juliana nos enganou, ela falou que ia ficar certo e ficou sim, Juliana, estou brincando com você, não vai brigar comigo, mas estava faltando ficar o espaçamento do slide. Vai lá, André, por favor. Bom, primeiramente, bom dia para todo mundo que está acompanhando a aula aí, eu estou acompanhando o bate-papo, o pessoal está dando boas dicas. E vamos lá, vamos repetir aqui alguns processos. Então, seguinte, primeiro colocou a forma aí, e aí a gente pressionou a tecla Shift para que pudesse ficar um círculo perfeito. Legal. Segurando o Ctrl, lembrando da tremedeira, se eu segurar o Shift aqui fica tudo certo. E vou fazer mais uma vez aqui do lado. Legal. Aí a Juliana falou que se a gente selecionasse tudo, né, e usasse aqui o alinhamento, ia funcionar. Porém, tem uma dica importante aqui. Do jeito que a gente acabou de fazer, ele somente distribuiu por igual entre as imagens. Por quê? Porque aqui embaixo, ó, alinhar objetos selecionados, ou seja, ele só vai alinhar em relação aos próprios objetos. Para que funcione perfeitamente e terminar e acabar com o toque do Fernando, a gente pode colocar aqui a opção alinhar ao slide. Ó. Eu marquei essa opção. Agora, mais uma vez, eu vou em alinhar, distribuir horizontalmente. Pronto, as minhas formas foram distribuídas aí, inclusive, se eu olhar aqui na lateral dos slides, tá tudo certo. Perfeito? Muito legal, André. Eu gostei, ficou claro essa explicação. Agora sim, eu e a Juliana estamos contentes aí com essa história. Talvez a Juliana até soubesse disso, Juliana, eu estava brincando com você, mas só para a gente criar o clima aqui da aula. Legal. Tá bom então. André, Oi. foi muito legal, o João Eduardo está falando aí que gostou da dica, então isso acaba sendo bem legal. Eu vou voltar aqui. Você pode, por favor, André, me devolver aqui a tela? Deixa eu ver como é que eu devolvo aqui a tela. Claro, vou tirar aqui. Legal. Esse negócio de Zoom é bom, mas de vez em quando a gente acaba. Legal, voltamos aqui todo mundo junto. Legal, maravilha. Eu acho que até eu podia pegar a tela do André. André, obrigado pela participação aí, foi bem legal. Vocês acabaram então. Alguns já conhecem o André, porque a gente dá aula juntos o tempo todo e vocês estão conhecendo o André. Oi, Tereza, você está aparecendo aí, que legal que você está aí na nossa aula. A maior parte dessas pessoas, nós temos aqui 59 participantes agora, só tem uns 2 ou 3 que estão aí com vontade de aparecer, os demais estão todos muito humildes. Então, Luiz Costa, Juliana Martins, a Júlia, tá aí, se vocês quiserem aparecer para dar um tom mais humano para essa aula. Tá faltando 1 minuto para terminar essa aula, como essa aula passa rápido, eu vou mostrar mais uma coisa aqui, uma última coisa, porque eu acho isso aqui bem legal. Quer ver que interessante isso aqui, olha. O PowerPoint é legal, porque ele agora, se eu quiser agora, eu vou duplicar esse círculo aqui, só estou apertando o Ctrl, porque agora eu quero colocá-lo no mesmo alinhamento, desse outro círculo que está aqui. Ele é legal, eu vou até aumentar um pouco o zoom aqui para defender um pouquinho mais o meu ponto. Olha, ele é legal, esse recurso, porque ele já fala, está ficando na mesma vertical, ele já coloca nas linhas tracejadas, ele já diz, ó, ficou. O ruim é que às vezes eu quero colocar um pouquinho só para a esquerda. E ele é difícil, porque ele parece que puxa. Ó, eu vou andar um pouquinho para a esquerda para sair desse tracejado. Eu andei demais. Eu queria andar um cadinho só. Tem um jeito que eu gosto bastante. A gente veio aqui para falar de teclas de atalho para salvar o nosso trabalho com PowerPoint. Se eu apertar a tecla Alt,
eu inibo esse tracejado. Eu consigo levar o círculo exatamente para o ponto que eu quero. Sem a tecla Alt, ele parece que dá uns pulos. Com a tecla Alt, ele se livra dessas linhas. Essas linhas são muito boas, quase sempre elas nos ajudam, mas de vez em quando elas acabam atrapalhando, porque às vezes eu quero chegar um pouquinho para cá. Sabe, você está dando uma aula de inglês, aí você desenha uma mesa, aí você quer colocar um livro em cima da mesa, the book is on the table, e às vezes não dá para o book ficar exatamente em cima do table, porque ele dá um pulinho, fica um pouco para cima, um pouco para baixo. Se você apertar a tecla Alt, você consegue ir tanto para cima quanto para baixo. Pessoal, nossa, como essa aula passa rápido, é impressionante. A gente já está no fim aqui da nossa aula. Eu queria saber, legal, vários aprendizes. Oi, Ana, que legal, vários aprendizes, precisava durar mais, legal. Eu tô tentando fazer uma coisa aqui, tentando encaixar o pouco tempo que todo mundo tem disponível para participar dessa nossa aula. Mas que legal, quem sabe uma hora a gente vai acabar fazendo isso mesmo, a gente vai acabar fazendo aulas maiores, mas por enquanto a gente vai fazer esse tempo aqui, acho que está dando bem legal. E Delma, que legal que você está gostando aí.